Oi, oi, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. A historinha de hoje será do Pequeno Polegar. Eu espero que vocês gostem, já deixem o like e se inscrevam no canal. Boa história! Houve uma vez um camponês que, estando durante a noite, sentado junto da lareira, atiçando fogo, disse à mulher que estava ao lado: Como é triste não ter filhos. Nossa casa é tão silenciosa. Já nas outras há tanto barulho e alegria. É verdade, respondeu a mulher suspirando. Mesmo que tivéssemos um único filho, nem que fosse do tamanho deste polegar, eu já me sentiria feliz e o amaríamos de todo o coração. Aconteceu que a mulher começou a sentir-se indisposta e, passando 7 meses, deu à luz a um menino, perfeitamente formado, mas do tamanhinho de um polegar. Então o chamaram de Pequeno Polegar. Os pais alimentavam o melhor possível, mas o menino não cresceu, ficou do mesmo tamanhinho que tinha ao nascer. Contudo, ele tinha um olhar muito inteligente e bem cedo revelou ser uma criança muito esperta, sabendo sair-se bem em tudo. Um dia, o camponês estava se aprontando para ir à floresta cortar lenha. Então disse para si mesmo: Como gostaria que alguém me fosse buscar com um cavalo para trazer a lenha. Ah, papai! Exclamou o pequeno polegar. Eu irei. Fica sossegado. Levarei o cavalo e chegarei lá na hora certa. O homem começou a rir e disse: Como é possível? Tu é muito pequeno para segurar as rédeas e guiar um cavalo. Não faz mal, papai. Se a mamãe o atrelar, eu me sento na orelha do cavalo e lhe digo como e onde deve ir. Está bem, respondeu o camponês. Por uma vez podemos experimentar. Quando estava na hora, a mãe atrelou o cavalo, sentou o polegar numa de suas orelhas e o pequeno ia gritando como e onde devia ir. Arre! Iha! O cavalo andava direito, como se fosse guiado por um cocheiro, e ele seguiu o caminho certo para a floresta. Eis que justamente numa curva, quando o pequeno gritava ao cavalo para virar à esquerda, passaram por aí 2 forasteiros. Grande Deus, disse um deles. Que é isso? Aí vem um cavalo e um cocheiro que grita para o cavalo? É invisível. Isso não é normal, disse o outro. Vamos seguir o cavalo e ver aonde ele vai parar. O carro entrou direto na floresta e foi aonde estava a lenha rachada. Quando o polegar viu o pai, gritou: Estou aqui, papai! Trouxe o carro, viu? Agora, vem me descer. O pai segurou o cavalo com a mão esquerda e com a direita tirou o filhinho de sua orelha. Todo satisfeito, o menino foi sentar-se num pequeno galho. Quando os 2 forasteiros viram o pequeno polegar, ficaram tão admirados que não sabiam o que dizer. Então um deles chamou o outro de lado e disse: Escuta, aquele pimpolho poderia fazer a nossa fortuna se o exibíssemos a pagamento numa grande cidade. Vamos comprá-lo. Aproximaram-se do camponês e disseram: Venda-nos esse anãozinho, nós o trataremos bem e ele se sentirá feliz conosco. Não, não, respondeu o pai. Ele é a raiz do meu coração. Jamais o venderia, nem por todo o ouro do mundo. Mas o pequeno polegar
ouvindo esse negócio, subiu pelas dobras da roupa do pai, sentou-se no seu ombro e sussurrou ao ouvido: Papai, pode me vender, eu saberei voltar outra vez. Assim, depois de muito discutir, o pai o vendeu aos homens em troca de muitas moedas de ouro. Ei, onde queres que eu te ponha? Perguntou um dos homens. Pode me colocar na aba do teu chapéu. Aí eu poderei passear à vontade e admirar toda a região sem perigo de cair. Fizeram conforme o pequeno Polegar tinha dito. Então ele se despediu de seu pai e em seguida foram andando. Andaram até escurecer. Aí o pequeno disse: Põe-me no chão um pouquinho, estou precisando. Podes ficar aí mesmo, disse o homem. Não tem importância. Também os passarinhos de vez em quando deixam cair alguma coisa na cabeça da gente. Não, não, insistiu o pequeno Polegar. Conheço bem as conveniências, desça-me depressa. O homem tirou o chapéu e pôs o pequeno no campo à margem da estrada. O pequeno então meteu-se por entre uns torrões de terra, saltitando de cá para lá, e de repente resbalou para dentro de um buraco de rato, o que justamente estava procurando. Boa noite, senhores! Pode continuar o caminho sem mim, gritou. Os dois homens correram e sondaram o buraco com uma madeira, mas foi trabalho perdido. Polegar ia resbalando sempre mais profundo, e como logo desceu a noite, escura como breu, os homens tiveram que partir dali, cheios de raiva e com a bolsa vazia. Quando Polegar se certificou de que os homens tinham ido embora, saiu da galeria subterrânea. É perigoso andar pelos campos no escuro, disse. A gente pode quebrar o pescoço ou uma perna. Por sorte sua, encontrou um caramujo. Graças a Deus, disse ele. Aqui poderei passar a noite em segurança, e meteu-se dentro do caramujo. Pouco depois, já ia adormecendo, quando ouviu passar dois homens, um dos quais dizia: Como faremos para tirar o ouro e a prata do rico vigário? Eu poderei ensinar, gritou o pequeno Polegar. Que é isso? Disse assustado um dos ladrões. Ouvi alguém falar. Pararam e puseram-se a escutar. Então Polegar repetiu: Me leva com vocês e eu os ajudarei. Mas onde está? Disse o homem. Procura no chão e presta atenção de onde sai a minha voz. Finalmente, depois de muito procurar, os ladrões o encontraram e o pegaram. Tu, tiquinho de gente, como pode nos ajudar? Disseram eles. Escuta, disse o pequeno, eu entrarei pela grade da janela no quarto do senhor vigário e eu entregarei o que quiserem. Está bem, disseram os ladrões. Vamos ver para que serve. Quando chegaram à casa paroquial, o Polegar passou pelas grades e entrou no quarto. Quando estava dentro, começou a gritar todas as forças dos seus pulmões. Quereis tudo que há aqui? Os ladrões alarmaram-se e disseram: Fala baixo, não acorda ninguém. Mas Polegar fingiu não ter compreendido e gritou outra vez. Que quereis?
quereis tudo que há aqui? A cozinheira, que dormia no quarto ao lado, ouviu, sentou-se na cama e ficou escutando. Assustadíssimos, os ladrões fugiram. Tendo corrido até bastante longe, criaram coragem e pensaram: aquele Tiquinho nos está enganando. Então voltaram e sussurraram-lhe através da grade: deixa de brincadeira e passa qualquer coisa. Polegar então gritou mais alto ainda: darei tudo, mas estende as mãos aqui para dentro. A empregada, que estava escutando, ouvindo distintamente, então pulou da cama e, tropeçando, foi até o quarto. Os ladrões então fugiram, correndo como se tivessem visto algo bem assustador. A mulher, não vendo nada, foi acender uma vela. Quando voltou, Polegar, sem ser visto, escapuliu-se para o praiol de feno. Após ter vasculhado inutilmente todos os cantos, a empregada voltou novamente para a cama, julgando ter sonhado de olhos abertos. Polegar, então, subindo pelas hastes de feno, encontra um excelente lugar para dormir. Pensava em descansar até o outro dia e depois regressar para a casa dos pais. Mas aguardavam-no outras experiências. Sim, o mundo estava cheio de sofrimento e atribulações. De madrugada, a criada levantou-se para dar comida aos animais. Dirigiu-se em primeiro lugar ao paiol. Apanhou uma grade braçada de feno, justamente aquela onde se encontrava o Polegar dormindo. Ele dormia tão profundamente que não percebeu nada e foi acordar somente na boca da vaca, que o pegara junto com o feno. Meu Deus! Exclamou ele. Como fui cair dentro do pilão? Logo, porém, ele se deu conta do lugar que estava e quanta atenção foi necessária para desviar dos dentes a fim de não ser triturado, mas acabou então escorregando para dentro do estômago da vaca. Nossa, esqueceram de colocar janelas nesse quartinho, disse. O apartamento não lhe agradava em nada, mas o pior é que pela porta continuava a entrar sempre mais feno e o espaço restringia-se cada vez mais. Por fim, amedrontado, gritou toda a força que tinha: não me tragam mais feno! Não me tragam mais feno! A criada, que estava justamente ao lado da vaca, ouviu a voz falar e não viu ninguém. Reconheceu a mesma voz que ouviu durante a noite e ficou bem assustada, tanto que escorregou em um banquinho e deixou todo o leite cair. Correu para casa gritando ao patrão: meu Deus, reverendo, a vaca falou! Que? Enlouqueceste? Disse o vigário. Contudo, foi pessoalmente ao estábulo ver o que se passava. Mal havia posto o pé dentro e Polegar tornou a gritar. O vigário então também ficou assustado e achou que havia entrado um espírito maligno na vaca. Quando ele se aproximava mais da vaca, de repente a vaca vomitou e junto o pequeno Polegar. Ele saiu correndo sem que o vigário visse e se escondeu perto de algumas rações. O vigário então foi olhar a vaca e viu que ela estava normal e não gritava mais. Então logo pensou ser algo de sua cabeça. Creio que não é nada, deve ser coisa da nossa cabeça. Volte ao seu trabalho.
Por fim, quando o pequeno Polegar estava tentando sair do meio de tanta ração, aparece então um lobo esfomeado que ia passando por ali. E em apenas uma bocanhada engoliu toda a ração e o pequeno Polegar junto. O pequeno Polegar não ficou desanimado. Talvez o lobo me dê atenção, pensou, e gritou de dentro da barriga do lobo. Meu caro lobo, eu sei onde pode encontrar um petisco delicioso. Onde? Perguntou o lobo. Numa casa assim e assim. Tem que entrar pelo cano e aí encontrará bolo, linguiça, toucinho à vontade. E descreveu-lhe detalhadamente a casa do pai. O lobo não deixou nem falar duas vezes. Durante a noite, entrou pelo cano e, quando estava na despensa, comeu até fartar-se. Quando ficou satisfeito, quis sair, mas tinha engordado tanto que não conseguia voltar pelo mesmo caminho. Era justamente com isso que Polegar contava. E desandou a fazer um barulhão na barriga do lobo, batendo os pés o tempo todo. Quer ficar calado? Disse o lobo. Tá acordando todo mundo. Como? Respondeu Polegar. Tu te empanturraste à vontade. Eu quero me divertir. E voltou a gritar com todas as forças. Por fim, o pai e a mãe acordaram, correram à despensa e espiaram por uma fresta. Vendo que era um lobo, precipitaram-se com um machado. Fica atrás de mim, disse o marido. Ouvindo a voz do pai, o pequeno gritou. Querido papai, eu estou aqui, dentro da barriga do lobo. Os pais gritaram então contentes. O nosso querido filhinho voltou. Então o pai do pequeno Polegar falou. Filho, mexa-se dentro da barriga do lobo, para que assim ele possa vomitar. Então o pequeno começou a se mexer até que o lobo vomitou. Assustado, então o lobo saiu correndo dali. Ah, disse o pai, como estivemos aflitos por tua causa. Sim, papai, andei muito por esse mundo, agora respiro novamente o ar puro. Mas aonde tu estavas? Papai, eu estive em um buraco de ratos, no estômago de uma vaca, na barriga de um lobo. Agora quero ficar para sempre com os meus queridos pais. E nós não te venderemos, nunca mais, nem por todo o ouro do mundo, disse o pai, abraçando e beijando ternamente o filhinho querido. Depois deram-lhe de comer e beber, e tiveram de mandar fazer novas roupas para ele, porque as que vestia haviam se estragado completamente durante a viagem. Essa então foi a historinha do pequeno Polegar. Eu espero que vocês tenham gostado e boa noite.